meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje a gente vai falar desse livro pequeno, que parece despretensioso, mas que tem um final bem surpreendente. A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário, do Denis Thériault, um autor canadense que publicou esse livro aqui primeiramente em 2005 e aqui no Brasil ele saiu em 2015 pelo selo Casa da Palavra, um selo que pertence à editora Leia, uma edição que eu vou comentar, uma belíssima edição que eu vou comentar mais adiante. Então, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias, conhecer pessoas, esse aqui é o lugar certo para você. Então, sinta-se muito convidado, muito convidada a fazer parte aqui da nossa comunidade, se inscrevendo aqui no canal, acionando as nossas notificações. A gente sempre coloca os nossos vídeos aqui no final de semana, normalmente sexta-feira, sábado, domingo. Tem sempre 1 ou 2 vídeos aqui. Então, para você ficar sabendo tudo que está chegando de novo aqui no canal, aciona as nossas notificações. E se gostar desse vídeo, obviamente, já peço a você antecipadamente o seu like, porque acho que você vai gostar desse vídeo aqui. Se você gosta de uma história diferente, intrigante, que começa muito simplesinha, muito bobinha, mas no final dá uma reviravolta e fica muito louca. Esse é um pouco da história que a gente vai mostrar aqui no A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Lembrando que, como esse livro aqui tem várias reviravoltas, a gente vai fazer uma primeira parte falando um pouquinho do livro de maneira mais geral. Na sua primeira parte tem uma apresentação de personagens, contexto, até a primeira grande reviravolta. A partir daí eu falo de uma maneira mais genérica sobre o livro, mas não vou entrar nos spoilers, e ao final eu menciono que a partir daquele ponto, aí sim, vou fazer uma avaliação detida do livro, detalhando o livro, e aí obviamente entrando nos spoilers. Então, se você já leu o livro e quer seguir nessa linha, quer entender melhor esse livro aqui, principalmente o seu final, fica com a gente, que a gente vai entrar nos spoilers adoidado. Se você não leu o livro, se você não gosta de spoilers, né, odeia spoilers, acompanha nessa primeira parte, vê se você se interessa pelo livro, se você se interessa por esse tipo de história, e aí sim, se você se interessar, vai lá, lê o livro e depois volta para ver a parte com spoilers, que eu acho que é bem interessante, porque esse livro tem muitas reviravoltas. Então é isso, fica aqui os recados já iniciais, para que você se agregue aqui à nossa comunidade. Além aqui do YouTube, temos também o nosso @Prazer em Conhecer LIP lá no Instagram, e lá o papo é sempre mais cotidiano, mais direto. Temos nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, temos outros papos aí durante a semana. Então, para a gente continuar esse bate-papo sobre livros, segue lá o @Prazer em Conhecer LIP. E, obviamente, se inscreve aqui também no Prazer em Conhecer LIP aqui no YouTube para ver os nossos vídeos. Já temos um acervo aí de mais de 60 vídeos, então tem muita coisa aí para você achar, se você realmente for um apaixonado ou uma apaixonada por livros. Então é isso, vamos iniciar nosso papo aqui sobre esse livrinho, como eu disse, muito despretensioso, só 127 páginas, mas que dá várias reviravoltas, tem muita história aqui para contar nesse livro. Já estou aqui com o nosso roteiro, vamos seguir adiante. Eu queria começar falando um pouquinho do livro em si, né? Como eu disse, é um autor canadense, e o Denis Thériault, e essa publicação aqui tem a tradução, sempre gosto de falar tradução, né? A gente se refere a livros em outra língua, a tradução da Daniela P.B. Dias. Daniela P.B. Dias está de parabéns, principalmente porque esse livro tem muitos haikais, né? Haikais é um tipo de poesia japonesa, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Então a Daniela também teve esse trabalho de dar essa delicadeza na tradução também dos haikais aqui no livro. Então vamos seguir adiante. Primeira coisa, né, que chama a atenção nesse livro aqui é de fato a edição. Essa edição é belíssima. Esse foi um livro que está constando aí nas minhas listas de apostas literárias, né? Aqueles livros que a gente não conhece nada, não sei nada do autor, não sei nada do livro, nunca ouvi falar do livro, mas apostei em alguns livros aí para leitura durante o ano, que não são aquelas leituras super conhecidas, super clássicos. Claro que teremos aqui os clássicos, os grandes nomes, mas eu fiz algumas apostas, fiz algumas escolhas a dedo para ver de repente se eu me interesso, né? No final do ano a gente avalia esses livros, se esses livros foram bem sucedidos nas apostas ou não. Nesse caso aqui, a compra desse livro lá nos nossos saldões, sebos, feiras de livros, esse aqui particularmente me chamou muita atenção pela sua edição. Seu projeto gráfico é belíssimo, né? Obviamente estamos falando aqui da vida de um carteiro, as cartas fazem parte aqui dessa história, e ele vem com um design aqui todo de selos, né, e imitando, o que eu achei fantástico, essa imitação aqui de um envelope. Não sei se vocês podem perceber, eu vou abrir aqui, ó, sem rasgar, claro, mas aqui, ó, tá vendo?
um envelope, ele simula um envelope. Então, muito interessante essa ideia aqui, muito criativa essa ideia da editora Leia, do seu selo Casa da Palavra. E eu faço uma menção especial aqui à Retina 78, que aparece aqui como uma sendo responsável pela produção gráfica, né, pelo projeto gráfico desse livro. Então, não só a capa, a contracapa aqui, também toda a parte interna tem uns selos, tá vendo? Tem uns selos aqui, reproduzem selos. Então, muito bonito mesmo. Tem as flores aqui também, representando o Japão, selos aqui no fundo também. Então, muito bonito. Sempre vale a pena a gente valorizar o trabalho das editoras, né? Um livro pequeno, um livro que me parece de um autor desconhecido, mas que teve aí todo um cuidado com a sua edição. Inclusive, essa edição aqui, com essa coisa da identidade visual com cartas, me lembrou um outro livro muito especial para mim, que foi esse aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó, o Minhas Queridas, da Clarice Lispector. Esse aqui que é uma coletânea de cartas da Clarice Lispector para suas duas irmãs, a Tânia e a Elisa. E nessa mesma linha, o projeto gráfico busca simular aqui, ó, cartas. Então ele está todo repleto de cartas. Tem os manuscritos aqui da Clarice, né? Então reproduções de fato, né? Facsímiles das cartas mesmo. É muito bonito também. Queria ver se eu encontro aqui alguma outra referência aqui. Tem quando ela muda de cidade, sempre tem uma passagem aqui legal. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Aqui, uma delas aqui, ó. Então sempre tem essas passagens com as cartas, com os manuscritos. Então, muito bonita essa edição também da Rocco, né? Essa, inclusive, está na minha lista de top 10. Então, nós temos o nosso vídeo aqui de top 10 livros de 2025. E ele entrou aqui na 10ª posição, ao lado também de um livro da Clarice, que é O Pé do Coração Selvagem, o primeiro romance da Clarice Lispector, de 1946. E eu coloquei os dois juntos aqui, um combo, já que eu não tinha como deixar esse livraço aqui de fora, esse olhar sobre a vida da Clarice. Mas vamos voltar aqui para Denis Terriot. Só queria lembrar aqui, só queria fazer a menção que os dois livros têm essa característica, né, de um projeto gráfico bastante trabalhado, bastante cuidadoso aí. Mas vamos seguindo adiante. Já falando do projeto gráfico, vamos falar um pouquinho então do Denis Terriot. Denis Terriot é um escritor canadense, nascido em 59 e se formou em psicologia em 81. Então é bem interessante porque, como tem um aspecto bem psicológico aqui nesse livro também, é interessante ver esse background, né? esse passado acadêmico do Denis Terriot na área de psicologia. Mas ele realmente se enveredou, a carreira dele profissional se deu muito mais no campo da escrita, efetivamente. Primeiro escrevendo peças de teatro e depois roteiros para televisão. Então ele seguiu aí pela vida da escrita, de fato, não se dedicou à psicologia, mas ganhamos aí um grande escritor. E esse aqui é o segundo romance, né? Ele começou, como eu disse, com peças de teatro, roteiros para televisão, e escreve um primeiro romance chamado L'Iguane, A Iguana, né? L'Iguane em francês. É algo como L'Iguane, né? Eu imagino, não sei aqui a pronúncia se está correta, mas seria A Iguana, né? Que até teve uma publicação, se não me engano, no Brasil com outro nome, O Menino que Veio do Rio, alguma coisa assim. Se não me engano, 2001. Mas esse aqui que é o nosso objeto, esse aqui é de 2005. A publicação original dele é de 2005. O nosso A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Aquilo que sobre edição, sobre autor, não tem muito mais o que falar. O Denis, como eu disse, não é tão conhecido, né? Eu, pelo menos, não conheço a sua obra de maneira mais íntegra, mas está aqui apenas alguns pequenos detalhes, né, da edição e do autor, para que a gente possa, de fato, entrar no livro. E de que trata esse livro aqui? Esse livro, apesar de ser muito pequeno, eu vou fazer um esforço de divisão, porque ele tem muitas reviravoltas. É isso que eu acho que é o mais interessante desse livro. Ele tem muitas... Né, você está indo num ritmo aqui, de repente acontece uma coisa, muda tudo. Daqui a pouco você está indo, acostumou, vem outra, muda tudo. Então, o que eu construí aqui foi uma estrutura em partes desse livro. Então, esse livro, apesar de ser muito pequeno, eu construí uma estrutura aqui em 6 partes. 6 partes e 5 reviravoltas. Então, vou falar para vocês aqui as partes seguidas das suas reviravoltas. Então, nós temos a primeira parte, que é a apresentação, e você vai ter a reviravolta número 1. Depois você vai ter a parte de imitação, e você vai ter a reviravolta número 2. Depois a parte de tensão, reviravolta número 3. A parte de
condenação, reviravolta número 4. Reviravolta número 4. Não, então desculpa aqui, volta a fita aqui, porque para dizer as partes direitinho. Parte 1, apresentação com reviravolta 1. Parte 2, imitação com reviravolta 2. Parte 3, tensão com reviravolta 3, que vai levar a parte 4, que é a paixão, com reviravolta 4, condenação com reviravolta 5 e assim, translação. Quem acompanhou aí as aulas de ciências já vai captar a mensagem aqui, translação. Vai ser a nossa última parte do romance. E essa ideia de você próprio, como leitor, estruturar o seu romance, né? Estruturar a sua leitura, decodificar aquela leitura, mapear o seu texto, faz parte aí da nossa leitura interativa plena, né? Nosso LIP, é a maneira como nós lemos, a maneira como nós interagimos com os livros. E nós já fizemos essa experiência da estruturação, né? Do próprio leitor estruturar o seu livro, lá com o nosso Jovem Torles, né? O Jovem Torles, de Robert Musil, esse grande romance de 1906, e nós lá dividimos, né? O internato, o quarto vermelho e o julgamento. Então é uma maneira também do leitor interagir, né? Atuar de maneira mais ativa com o texto, que é o que nós pregamos aqui na leitura interativa plena. Então, se você tem mais interesse por esse tipo de ação mais ativa, né? De um leitor não passivo diante do texto, dá uma olhadinha também na nossa playlist, nós temos os vídeos que nós fizemos para justamente o Jovem Torles, e lá tem essa divisão de 3 partes. Aqui, apesar de ser um livro, como eu disse, pequenininho, mas nós dividimos em 6 partes esse livro aqui, porque tem muitas reviravoltas, vamos começar por elas, vamos adiante. Vamos lá, a primeira parte, como eu disse, vai ser uma parte sem spoilers, aí a gente vai focar mais na apresentação, que é a primeira parte do texto, até a primeira reviravolta. A primeira reviravolta, obviamente, não dá para a gente detalhar mais, né, mas a gente vai avançar genericamente no texto. Então vou dar uma apresentação geral do texto, do livro, mesmo a partir da reviravolta. Mas aí seria a primeira parte desse vídeo sem spoilers. A segunda parte, aí sim, a gente vai mergulhar e a gente vai passar em cada detalhe, em cada spoiler, e avaliar cada mudança que essas reviravoltas vão provocar aqui no nosso texto. Então, a primeira parte, vamos lá, apresentando, né, o que eu estou chamando aqui de apresentação. O que é que nós temos aqui? Nós temos a vida de nosso carteiro, né? Nós temos um carteiro solitário aqui chamado Bilodo, né? O nome realmente não é das melhores escolhas, mas é o que nós temos que lidar, né? Temos aqui o Bilodo, e o Bilodo ele é um carteiro de 27 anos, né? Que trabalha em Quebec, no Canadá. Carteiro muito solitário, né? Como o nome já está dizendo. Basicamente não tem amigos, ele tem um grande e fiel companheiro, que é o seu peixinho dourado, chamado Bill, que está lá no seu apartamento. Então o Bill é seu companheiro mais fiel. E além disso, basicamente ele só interage com 2 pessoas. O Robert, que é um companheiro dos Correios, né, um colega de trabalho nos Correios, mas que é um cara bem conveniente também. A gente vai ver a parte do Robert aqui, é bem tensa no livro, ele tem partes muito importantes, mas é um cara bem conveniente, né, um amigo assim, mais ou menos. E tem a Tânia é a garçonete do Madelinot, que é o restaurante onde o Bilodo almoça, né, come, faz suas refeições. E um detalhe interessante, a Tânia tem uma queda pelo Bilodo, apesar do Bilodo ser um cara bastante introvertido, mas a Tânia que demonstra que tem uma certa quedinha pelo nosso protagonista dessa história. Então esse é um pouco do nosso contexto geral, né? E ele tem um detalhe interessante também que vai ser útil para a gente lá na frente, que um dos seus hobbies aqui é de caligrafia. Ele gosta de estudar caligrafia, né, imitar caligrafias. Então um dos seus hobbies é a caligrafia. Porém, nosso Bilodo tem um outro hobby, e é esse outro hobby que faz da vida dele uma vida bastante peculiar. Que outro hobby é esse? Bom, para botar um pouco mais de emoção na sua vida, o Bilodo começa a ter uma prática um pouco, como eu diria assim, clandestina. Ele vai trair o mais sagrado das promessas, né, dos votos de um carteiro, que é violar a correspondência sob a sua guarda. Então o que é que ele faz? Ele descobre uma maneira de abrir com vapor, abrir os envelopes, tirar as correspondências, fazer cópia dessas correspondências, depois coloca de novo no envelope e despacha a carta. E ele vai começar a ler essas correspondências alheias, essas intimidades alheias. Então é exatamente isso que torna a vida do nosso carteiro solitário bastante peculiar, porque ele passa a viver quase que uma vida a partir da vida dos outros, né? O seu universo
pessoal é construído a partir do universo pessoal dos outros, que justamente esses são captados na leitura dessas cartas. Então é como se você estivesse vendo várias novelas ou várias séries a partir da vida de casais, de amigos, de pai e filho. Então é uma verdadeira, vamos dizer assim, uma coletânea de histórias em paralelo que ele vai acompanhando a partir dessas trocas dessas cartas. Inclusive, ele até tem o hábito de, como ele só tem acesso à carta que é recebida, ou seja, ele não tem acesso à carta que é enviada, ele não abre as cartas que são enviadas, apenas as cartas que são recebidas para aquelas pessoas que ele já conhece ali da sua região, onde ele trabalha como carteiro. Então, como ele só recebe as cartas, né, só lê as cartas recebidas, ele até na cabeça dele, ele cria as histórias, as possíveis respostas daquelas cartas, e aí quando recebe a carta de novo, né, então a pessoa recebe uma carta, ele lê, tenta criar ali o que seria, né, o que é que poderia vir daquilo. Quando ele vai receber a segunda carta, né, nessa troca de cartas, muitas vezes percebe até que aquela imaginação dele funcionou, e que de fato o que ele tinha imaginado que seria a troca de informações, a troca de comunicações naquelas cartas, de fato acontece. Então, essa é a vida do nosso Bilodo. Essa é a vida muito interessante, muito peculiar, como o autor diz aqui, do Bilodo. Mas tem um detalhe que torna essa vida ainda mais peculiar, que é uma certa troca de cartas que ele começa a acompanhar e que ele vai de fato se apaixonar por aquela troca de cartas. É uma troca de cartas entre Ségolène, que é uma garota que mora em Guadalupe, né, um outro lugar fora ali do Canadá, e Gaston Grandpré. Gaston Grandpré é um morador de Quebec, e os dois trocam, né, ficam trocando cartas entre si, com um detalhe mais interessante ainda. Essa troca de cartas se dá através de haikais. Haikai, na verdade, é um tipo de poema japonês formado de basicamente 3 versos. Um poeminha muito curtinho, de 3 versos, né? Um com 7 sílabas, o segundo com 5 e o terceiro com 7. Então isso aí forma um haikai. E é através dos haikais que Ségolène e Gaston Grandpré se comunicam. E nessa comunicação, o que vai acontecer com o Bilodo? Ele vai se apaixonar por Ségolène. Então, além de todas aquelas histórias que ele já acompanhava ali, das várias trocas de cartas, ainda tem essa em especial, que ele acompanha com mais intensidade, a ponto de se apaixonar por Ségolène. Esse romance, vamos dizer, melhor dizendo, talvez até, eu diria, esse triângulo amoroso aí, postal, entre o Gaston Grandpré, a Ségolène e o Bilodo, né, sendo que os dois não sabem da existência do Bilodo, é um triângulo amoroso bastante criativo, que saiu aqui da cabeça do nosso Denis Theriot, do nosso autor aqui. Então, só vendo o roteiro, ver se faltou alguma coisinha. Basicamente, a violação das cartas. Sim, faltou um detalhezinho aqui. Essa ideia dos haikais me lembrou a primeira vez que eu ouvi falar de haikai, que foi com esse livro aqui. O livro do Érico Veríssimo, O Senhor Embaixador. Aqui tem 2 personagens, o Pablo Ortega e a Kimiko Hirota, né, uma japonesa, eles trocam entre si haikais. Até então nunca tinha ouvido falar dessa história de haikais e conheci através do livro do mestre, né, nosso mestre. Eu considero um dos grandes escritores brasileiros. Sei que existe grande disputa aí, Machado de Assis, Jorge Amado, temos tantos outros grandes escritores, Clarice Lispector, nossa queridíssima Clarice Lispector, mas Érico Veríssimo tem que estar nessa lista também, porque além de O Senhor Embaixador, Incidente Antares e tantos outros livros, escreveu aquela que talvez seja a maior saga da literatura brasileira, que é justamente O Tempo e o Vento. Nós temos aqui numa edição em 4 volumes. Então, vale muito a pena conhecer aí a obra desse grande camarada aqui chamado Érico Veríssimo. E eu conheci haikais nessa leitura aqui de O Senhor Embaixador. Outro detalhe, e essa história do haikai e desse contato com a cultura japonesa foi outra coisa que me atraiu no livro. Porque eu gosto muito dessa coisa da cultura japonesa, vários aspectos da cultura japonesa. Tanto é assim que, assim como A Vida de um Carteiro Solitário é uma aposta literária desse ano, uma outra aposta literária foi essa aqui, Querida Combine, da Sayaka Murata, que é uma autora japonesa. Então, justamente para me aproximar mais do Japão, dessa cultura japonesa que eu gosto, que eu aprecio, eu também fiz uma aposta literária aí, uma autora que eu não conheço, num livro que eu não conheço, mas que de repente pode vir aí trazer grandes alegrias, assim como me trouxe também a leitura aqui do nosso querido A Vida Solitária de um Carteiro, não, A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Então, seguindo adiante aqui, vamos ter essa troca de cartas, né, esse relacionamento, esse
triângulo amoroso, vamos dizer assim, sendo que tem um detalhe. A troca de haikais entre o Gaston Grandpé e a Ségolène não tinham exatamente um caráter amoroso. Era mais uma troca de haikais, uma troca de impressões, de emoções, de sentimentos, mas não parecia, não dava a entender que era uma troca amorosa. Apesar de que, obviamente, podia ter muita coisa ali nas entrelinhas desses haikais. Mas uma coisa que o autor deixa aqui, né, coloca de maneira clara no texto, é que, a priori, os haikais não implicariam numa relação amorosa entre o Ségolène e Gaston Grandpé. Ainda assim, o Bilodo sentia sim ciúmes do Gaston Grandpé, porque afinal de contas era para ele que a Ségolène escrevia e não para o Bilodo. Bom, tudo ocorria às mil maravilhas, né? Então já temos aqui a nossa situação estabelecida, nossos personagens, mas aí vai acontecer a primeira grande reviravolta do livro. Reviravolta essa que eu não vou contar, obviamente, do que se trata, mas posso dizer alguns detalhes mais genéricos para que você, de repente, se interesse e leia o livro e depois volte aqui para a gente conversar sobre os spoilers. Mas o que eu posso dizer é que vai acontecer uma coisa muito radical aqui e que, para continuar as suas trocas de haikais, né, que ele tanto gostava, que ele tanto acompanhava, o Bilodo vai ter que tomar decisões drásticas, muito drásticas, para conseguir manter viva, né, essa troca de haikais. O que eu posso dizer também sem dar spoilers, é que essas atitudes do Bilodo vão ser bem-sucedidas, ele vai conseguir manter essa troca, mas isso vai acontecer uma outra reviravolta que vai deixar ele numa situação muito tensa, e novamente uma outra reviravolta vai dar a ele novamente as alegrias que ele esperava, mas finalmente uma última reviravolta vai levá-lo ao desespero, né, as situações onde ele pode tomar atitudes ainda mais profundas, vamos dizer assim, atitudes ainda mais irreversíveis, e no final temos uma reviravolta, um 360, um cavalo de pau nessa história aqui, que você não vai acreditar, porque eu não acreditei. Eu, quando estava lendo, eu me perguntava, é isso mesmo que eu estou lendo? Porque realmente foi um final surpreendente. Então, se você não conhece o livro, se você não leu esse livro, se você, né, não quer ter nenhum tipo de informação prévia sobre ele e quer ter essas surpresas todas, vai lá, lê o livro, depois volta aqui para a gente conversar sobre os spoilers. Se você, de repente, não tem interesse em ler o livro, ou não liga para spoilers, então fica aqui, porque a gente vai começar a parte dos spoilers a partir de agora. Então, se você ficar aqui, já sabe que a partir de agora a gente vai revelar tudo que esse livro tem de mais interessante. Então, fica aí se você tem coragem de encarar os spoilers. Então, vamos lá. A primeira grande reviravolta que vai acontecer nesse livro aqui é a morte de Gaston Grandpé. Exatamente. Nosso correspondente aí com a Ségolène vai morrer nesse momento aqui. E que momento acontece? E é muito interessante, muito importante você guardar o momento em que isso ocorre. É um dia de muita chuva, raios e trovões. O Bilodo está ali com o Robert, né, fazendo o recolhimento das cartas. De repente ele vê o Gaston Grandpé com uma carta na mão, balançando uma carta e correndo para entregar essa carta a eles para poder colocar no correio. E está uma chuva tremenda, um verdadeiro dilúvio. E no que ele está correndo, você não consegue enxergar nada, aquela chuva tremenda, ele correndo, quando atravessa a rua, vem um caminhão, atravessa e bate, atropela o Gaston Grandpé. Então o Gaston Grandpé está lá, estatelado no asfalto, quando chegam Robert e Bilodo, né, para poder ver o que está acontecendo, olhar para ele. Quando o Bilodo olha para o Gaston Grandpé, ele devolve esse olhar e sorri. Apesar daquela situação de desespero, ele sorri. Bilodo não entende nada, vê ele sorrindo ali, tenta ver o que ele está dizendo, ele quer falar uma palavra, ele fala alguma coisa que parece anzol, parece estou, eles não conseguem identificar exatamente o que é essa palavra. Mas mais importante do que a palavra que ele estava falando era a carta que ele tinha na mão, que o Bilodo sabia que era a carta que ele ia mandar para a Ségolène, né? Ele só mandava essas cartas para a Ségolène, então já estava naquele horário certo, então ele sabia que aquela carta tinha que chegar na Ségolène. Quando ele olhou para a mão do Gaston Grandpé, a carta já tinha ido embora na corredeira, já estava correndo pelas águas do asfalto e ia parar no bueiro. E o Bilodo, por mais esforço que fizesse, não conseguiu deter a carta, e a carta foi parar lá no bueiro. E ele ficou desesperado, porque ele sabia que com a morte do Gaston Grandpé, e sem a carta poder mandar, as correspondências entre os dois iria acabar. Né? Ela não teria mais como se corresponder com ele.
né? Não haveria mais as cartas de Ségolène, não haveriam mais os Haikais apaixonados, né? Que ele estava apaixonado pela Ségolène a partir dos Haikais. Então nós temos aí a primeira reviravolta, uma primeira grande mudança no romance, e aí vamos ter uma primeira grande mudança vamos dizer assim, no ritmo, não é no ritmo, mas eu diria assim, no tom da história. Né? Aquela história vinha muito tranquila, muito light, né? Só aquela coisa das cartas, aquela coisa meio acompanhando uma série da vida real, como o Biloto acompanhava as cartas, a troca de cartas entre as pessoas, e agora de repente ele vai ter que tomar uma atitude drástica, porque se ele quiser de fato continuar aquela troca, ele vai ter que tomar uma atitude muito drástica, que é o quê? Ele vai invadir o apartamento de Gaston Grandpé. Para que ele vai invadir o apartamento de Gaston Grandpé? Para tentar encontrar rascunhos daqueles textos, porque a partir daquele momento, se ele quiser continuar aquela troca de Haikais, ele vai ter que assumir a função, a identidade de Gaston Grandpé. Então ele vai fazer isso, ele vai entrar no apartamento, ele vai invadir à noite, vai quebrar a janela do apartamento, vai invadir o apartamento à noite, vai recolher ali os papéis de Gaston Grandpé, e aí recolhendo, tá ali catando os papéis, ele vai ouvir passos na escada e sai correndo, levando o máximo de papéis que ele consegue. E chega no apartamento, ele começa a ler esses papéis, e aí vai para a segunda fase do seu plano maluco, né, de continuar essa correspondência, se fingir de Gaston Grandpé. Por isso nós chamamos essa segunda fase, nós temos a reviravolta, que é a morte de Gaston Grandpé, e a segunda fase vai levar a essa invasão do apartamento e essa atitude, essa ideia louca que o Biloto vai ter de se substituir, de assumir a identidade do Gaston Grandpé. Então ele entra no apartamento, pega os papéis todos ali e começa a imitar a caligrafia do Gaston Grandpé. E aí ele tenta, como ele tinha, né, a gente já tinha visto anteriormente, que um dos seus hobbies era a caligrafia, ele já tinha essa técnica da caligrafia, ele de fato consegue imitar a letra. Mas aí vem a parte mais difícil, que é o quê? Escrever Haikais. O Biloto que nunca foi poeta, ainda mais de Haikais, como é que ele ia escrever Haikais? Então aí já tinha uma outra parte bem complicada, que eu vou até recuperar aqui no roteiro, porque tem vários detalhes interessantes aqui nessa parte da imitação, né? Então, reviravolta número 1, a imitação, e aí sim, vamos lá. Então, estamos na parte que ele tem que escrever os Haikais. Primeiro, ele estuda, né, a técnica dos Haikais. Ele procura saber, de fato, a história dos Haikais. Ele começa a ver os grandes autores de Haikais japoneses. Então, ele começa a estudar a técnica. Porém, conhecer a técnica não é o mesmo que ter o talento para escrever. Então, de fato, ele ainda está esbarrando ali na falta de conteúdo, né? Ele sabe a técnica, sabe que o Haikai é feito de 7 sílabas, mais 5 sílabas, mais 7 sílabas, apenas 3 frases, 3 versos. Então tudo isso ele vai sabendo, mas falta esse talento. E para isso ele começa a fazer ele vê está assistindo a televisão ali e ele vê que tem um detalhe que pode ajudar, que é você reproduzir, né? Ele está vendo atores comentando como eles entram nos personagens. E um autor comenta que você reproduzir os hábitos do personagem. Então ele vai começar a reproduzir os hábitos de Gaston Grandpé. Então ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ir no restaurante, por exemplo, no Madelinot, que era o mesmo restaurante onde ele comia o Gaston Grandpé, já tinha visto o Gaston Grandpé por lá. Ele, em vez de sentar no lugar dele, que ele está acostumado a sentar no lugar que o Biloto sentava, o Biloto vai sentar no lugar que o Gaston Grandpé sentava. Ou seja, como se estivesse querendo ver o mundo, a vida, a partir dos olhos, a partir do ponto de vista do Gaston Grandpé. E além disso, ele pede o prato preferido, ele pede para a Tânia, não. Ah, você vai querer o prato de sempre? Não, hoje eu quero o prato do Gaston Grandpé, que vem aqui o que é que ele gostava de comer? Ah, ele gostava de comer um sanduíche de tomate. Não, então me traz o sanduíche de tomate. Então a Tânia também não entende nada, mas ele começa a tentar reproduzir, tentar recriar os hábitos do Gaston Grandpé para poder entrar, vamos dizer assim, na alma do Gaston Grandpé e aí escrever como ele. Até porque é isso. Não bastava só escrever Haikais. Ele tinha que escrever Haikais no estilo do Gaston Grandpé para que a Ségolène não achasse nada estranho, né? Soubesse que era o próprio Gaston, imaginasse, né, que era o próprio Gaston que estava ali escrevendo. Só que além disso, ainda teve um outro detalhe que ajudou o Biloto nessa história aí. Ele estava passando na frente do apartamento, um apartamento que ele já tinha invadido, olha só, né? E ele viu que tinha uma placa de aluga-se. Então, justamente como o Gaston Grandpé morreu, a dona ali do apartamento, né, a proprietária do apartamento, estava alugando o apartamento. Ele vai lá, conversa com a proprietária,
se oferece para alugar o apartamento, apesar de ter uma pessoa que tinha acabado de morrer, né, naquele apartamento, de alguma maneira, né, ele não morreu dentro do apartamento, mas o morador do apartamento morreu de maneira bastante trágica. Mas ainda assim, talvez evidentemente a senhora não sabia, né, a dona do apartamento não sabia do envolvimento do Biloto nessa história. Né, o Biloto se oferece para alugar o apartamento e, além de tudo, ainda paga uma grana a mais para ficar com tudo que tem lá dentro. Ou seja, toda a mobília do falecido. Ele disse, não, pode deixar, eu pago até a mais por toda a mobília. Então ele vai literalmente, o autor até usa essa expressão, vampirizar a alma do antigo morador. Porque ele vai não só alugar o apartamento, morar no mesmo lugar, mas tudo que era do Gaston Grandpé vai ficar no apartamento, ele vai usar aquilo dentro dessa sua ideia louca de imitar a vida do Gaston Grandpé. Uma das coisas que ele vai descobrir aí lá no apartamento, vendo já lá dentro, né, já com o morador, e futucando ali, investigando, bisbilhotando tudo que estava ali no apartamento, o que ele vai descobrir também é que o Gaston Grandpé ele é muito apaixonado por arte japonesa, todo tipo de arte, música japonesa, filmes japoneses e literatura japonesa. E, coincidentemente, ele menciona um autor japonês chamado Yukio. E eu tenho alguns livros aqui do nosso Yukio, porque é nosso querido Mishima. Ele usa, né, o sobrenome do autor, não, porque o Gaston Grandpé gostava muito de um tal de Mishima. Mishima é Yukio Mishima, né? Do Yukio Mishima eu tenho aqui, ó, Confissões de uma Máscara, e tenho também o nosso O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. Não li ainda nenhum dos dois, mas por essa menção aí no livro que eu acabei de ler, né, no A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário, fiquei muito interessado em ler o Yukio Mishima. Foram dois, inclusive, já faço aqui menção de agradecer, porque os dois foram presentes de um querido amigo, Fernando Teixeira, querido colega de trabalho e querido amigo, uma pessoa que eu gosto demais, e estava se livrando, ele estava descartando alguns livros. Eu, obviamente, nessas horas sou sempre lembrado, fui lá e captei aqui os nossos dois Yukio Mishimas, e depois dessa menção, melhor dizendo, aqui no livro do Denis Terriot, fiquei interessado em conhecer um pouco mais aí do nosso Yukio Mishima. Mas vamos lá, seguindo adiante, o Bilodo, nessa sua busca, nessa sua exploração do apartamento, ele vai descobrir a primeira carta trocada entre Ségolène e Gaston Grandpé. Na verdade, o Gaston Grandpé tinha escrito, né, um artigo sobre haikais, a Ségolène tinha lido esse artigo, escreveu para o autor, né, da sua admiração por esse tipo também de poesia japonesa. Os dois começaram a trocar ali cartas, e o Gaston Grandpé sugeriu que eles fizessem uma troca a partir do Renku, né? Renku é a troca de haikais. Então, em vez de escreverem cartas, entre aspas, normais, que eles ficassem se comunicando através de haikais, né? O que é chamado aqui de Renku, né? Certamente uma expressão japonesa. Mas aí, algo inesperado, enquanto ele está ali tentando ainda, né, buscando uma forma de fazer aquele haikai para poder responder a Ségolène, né? Porque imagina que a Ségolène vai estar lá esperando para poder continuar a troca de cartas, já que a carta que o Gaston Grandpé ia mandar, ele morreu e a carta foi parada no bueiro. Então ele está ali correndo para tentar responder a carta, quando acontece algo muito inesperado. Chega uma carta da Ségolène no endereço do apartamento, que ele já está morando, no apartamento do Gaston Grandpé. Então, quando chega essa carta, é um recado da Ségolène, como se assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Você tá chateado comigo? Alguma coisa nesse sentido. Então, além daquela expectativa que ele já tinha de mandar a carta, agora é que ele tem mais ainda, porque agora a Ségolène está querendo, né, tá pensando que ele rompeu a amizade. Então agora é que ele tem que fazer essa carta mesmo, fazer esse haikai o quanto antes. E nesse ato desesperado, né, nesse momento de desespero, sem ter inspiração para escrever o tal do haikai, ele vai lá no cemitério, isso mesmo, ele vai no cemitério e vai no túmulo do Gaston Grandpé para tentar, de alguma maneira, ali captar essas energias. O máximo que ele consegue é um sonho onde o Gaston Grandpé aparece vestido com um kimono vermelho e apontando para um guarda-roupa. Quando ele acorda, diz, o que é isso? Kimono vermelho, guarda-roupa. Aí ele vê que, de fato, tem um guarda-roupa igual aquele que o Gaston Grandpé apontou lá no sonho, e quando ele vai no guarda-roupa, lá dentro tem uma caixa, e dentro da caixa tem um kimono vermelho. Então veja que o livro já vai adotando um tom aí de realismo fantástico, aquela coisa mais surreal. Então, de fato, ele veste esse kimono vermelho, e quando ele veste esse kimono, é mesmo que está com a pele do Gaston Grandpé. E um detalhe importante,
o kimono cabe perfeitamente em Bilodo. Parece que foi feito sob medida para o Bilodo. Ele bota o kimono e, na hora, sai o Haikai, ele dispara e manda para a Ségolène. Então, aqui ele vai, né, vai ter essa mágica, que eu coloco aqui no Rodrigo, vai ter essa mágica. E aí tem um detalhe interessante também. Ele lembra que todos os papéis ali, todos os papéis que o Gaston Gamper usava para poder fazer, enviar as cartas, tinha um círculo. Tinha um círculo nesses papéis, e esse círculo significava ali o Ouroboros. Né? Quem já conhece essa expressão, né? A cobra comendo o próprio rabo, né? Aquela coisa da circularidade, do eterno retorno. Então ele fica na dúvida, será que esse é o símbolo do Gaston Gamper? Será que vale a pena mandar sem esse símbolo? O fato é que ele manda sem o símbolo, né? Manda porque ele está querendo mandar aquela resposta de qualquer jeito para a nossa querida Ségolène. E o mais importante, o plano funciona, porque ela começa a mandar de volta para ele os tais dos Haikais. Então o plano dele, aquele plano maluco de assumir a identidade do Gaston Gamper, dá certo e eles continuam se comunicando. Um dia, né, quando já está ok, eles já estão trocando as cartas, a Ségolène achando que está falando com o Gaston Gamper, o Bilodo está lá no apartamento e chega uma caixa, né, pelo correio. Essa caixa é a devolução de um manuscrito que o Gaston Gamper tinha mandado para uma editora. Um manuscrito de uma coletânea de haikais. Inclusive o nome do manuscrito é Enso. Enso, que inclusive depois o Bilodo vai tentar descobrir o que é. Enso significa eterno retorno, circularidade, volta ao mesmo ponto. Então essa é a ideia do Enso, então esse eterno retorno. E a editora, naquela época, apenas tinha dito a ele que não, né, estava o manuscrito de volta, dizendo que não iria publicar aquele livro. Fato é que o Bilodo decidiu fazer uma homenagem, prestar homenagem aí ao Gaston Gamper, e ele disse, não, vou publicar esse livro, né, vou colocar como uma dívida de honra aqui, vou publicar esse livro, já que o Gaston Gamper me trouxe esse grande amor que é a Ségolène. Então ele prepara o material, prepara o manuscrito e manda para várias editoras para verificar se elas gostariam de publicar aquele livro. Inclusive, um dos haikais que é mencionado nesse manuscrito do Gaston Gamper, ele menciona o Tanka de Bachot. Tanka de Bachot. Quero que vocês associem isso aqui. Bachot é um grande mestre do haikai. Isso o próprio Gaston Gamper já sabia, né? O próprio Bilodo já sabia quando ele estava investigando, pesquisando sobre o haikai. Mas ele não sabia o que era Tanka. Ele foi descobrir o que é. Tanka é uma espécie mais primitiva de haikai, onde ao invés de ter 3 versos, eu tenho 5 versos. Eu tenho os 3 tradicionais do haikai e mais 2 que dialogam ali, complementam aquele verso, aquele poema. Então esse é o Tanka. Guardem isso porque isso vai ser importante lá na frente. Ele aí resolve fazer um Tanka, esse novo tipo de poema, só que declarando seu amor a Ségolène. Né? Então ele vinha na troca de como havia troca antes, né? Dos haikais entre a Ségolène e o Gaston Gamper eram as haikais mais de amizade, de impressões. E ele aí resolve dar um passo a mais, resolve ser audacioso. E já que ele tem esse Tanka, nessa nova forma de poema, ele faz um Tanka se declarando para a Ségolène. Se declara, bota o envelope, manda pelo correio, mas depois ele se arrepende. Se arrepende, não, vai que ela não tem interesse por ele, vai que ela nunca teve nenhum interesse nem pelo Gaston Gamper, né, já que ele está assumindo essa identidade do Gaston Gamper, mas vai que ela já tem compromisso, já tem outra coisa. Então ele vai que ela se chateia, acaba a nossa comunicação, e o que era uma coisa boa vai por água abaixo. Ele aí vai atrás, tenta de alguma maneira recuperar a carta, e quem é que vai ajudá-lo nessa recuperação dessa carta? Nada mais, nada menos que seu velho amigo lá do correio, o Robert. Então o Robert entra, quando ele conta para o Robert que ele precisa recuperar uma carta, ele não dá detalhes, mas que precisa recuperar essa carta. O Robert vai lá e ajuda ele e tal, e o fato é que conseguem recuperar a carta. O Robert vê que a carta é em nome de Ségolène. Ele pergunta, quem é essa Ségolène? Você nunca comentou dessa criatura pra gente? Os colegas aqui e tal, do correio? Ele diz, não é nada, deixa pra lá, não sei o que, dá uma escondida, pega a carta com esse Tanka, super apaixonado, e bota no bolso do paletó. E aí o Robert diz, não, tudo bem, deixa pra lá. Mas hoje a gente vai dar uma saída, hoje a gente vai pra um bar, hoje você vai sair comigo, em comemoração aí ao nosso sucesso com essa empreitada da carta.
o Bilodo não tem essa prática, não gosta de sair com o Robert, sempre nega os convites do Robert, mas nesse dia, como o Robert tinha dado essa força para ele, tinha ajudado ele, eles tinham conseguido recuperar a carta e o Bilodo estava realmente contente com isso, ele aceita sair com o Robert. Que erro terrível! Vamos ver por quê. Porque vamos chegar aí na nossa segunda reviravolta. O que é que vai acontecer? Robert vai descobrir quem é Ségolène. Vamos ver? Então, o que é que vai acontecer? No dia seguinte, o Bilodo acorda com aquela ressaca de quem bebeu a noite toda, que está muito doido, naquele apartamento novo lá do Gaston Gampé. Enquanto ele está acordando, ele ouve a risada do Robert. E ele percebe, rapaz, eu estou no apartamento do Gaston Gampé, que eu aluguei do apartamento do Gaston Gampé, com o Robert. E esse é o ponto. Ele não tinha contado a ninguém no correio que ele está no outro apartamento. Tanto que o Robert tinha achado estranho, porque o Robert tinha ligado várias vezes lá para a casa dele, a primeira casa, né, a casa que ele morava, tinha passado lá e ele nunca estava lá. Onde é que está esse cara? Onde é que esse cara se meteu? Porque ele não tinha contado a ninguém que tinha mudado para outro apartamento. Então, na certa, nessa bebedeira toda, o Robert acabou indo e deu o endereço do apartamento do Gaston Gampé. E o Robert foi lá e levou ele para o apartamento novo, vamos dizer assim. Deixou ele lá e começou a futucar nas coisas dele. Quando o Bilodo acordou, já foi com o Robert dando risada, pegando justamente os poemas da Ségolène, achando graça daquilo. O Robert é um cara grosseirão, horrível, cara totalmente sem nenhuma sensibilidade. Começou a achar ridículo aqueles poemas, começou a xingar aqueles poemas. Ah, isso é bobagem, isso é uma coisa... Não, que coisa ridícula. E acaba que nesse chamar os sagrados poemas de Ségolène de ridículos, o Bilodo não se aguenta e dá um murro no Robert e bota o Robert para fora da casa, debaixo de porrada. E aí expulsa o Robert e quando ele vai, né, se recompor ali, fecha a porta e tal, vai se recompor, ele percebe que o Tanca, aquele Tanca apaixonado que estava no envelope, no bolso do paletó dele, sumiu. Será que o Robert levou esse Tanca para lá? Sim. E aí vai começar a nossa terceira fase do romance, que é a fase da tensão. Agora a coisa vai ficar dramática mesmo. Porque o Robert, depois dessa porrada, vai querer vingança do Bilodo. E como essa vingança vai se dar? Primeiro, o Bilodo vai chegar no Madelinot, né, no restaurante onde ele come, e vai perceber que o Robert já está lá com os amigos, com a galera dele, e começa a dar risada quando ele chega. Ele não entende muito bem e tal, mas ali tá no restaurante, vai no banheiro. Quando ele sai do banheiro, ele dá um encontrão na Tânia, aquela garçonete que já tinha uma queda por ele. E a Tânia está toda sorridente, toda amores em torno dele, toda cheia de carinhos em torno dele. E ela agradece a ele, porque ela tinha achado lindo o poema que ele fez para ela. E aí ele cai a ficha. O Robert armou para que aquele Tanca que ele escreveu para Ségolène aparecesse nas mãos da Tânia como se fosse para a Tânia. Então a Tânia está lá toda iludida, ele sem saber nem o que dizer, ele sai do restaurante e vai pegar o Robert pelo pescoço. Rapaz, você não tinha que envolver a Tânia numa briga nossa, a história era nossa, para que você envolver a menina, não sei o que, tá? A vingança está apenas começando. E dito e feito, no dia seguinte, está lá, quando o Bilodo chega no correio, está em todas as paredes do correio, o Tanca lá, o poema repetido, num papel rosa-choque, para chamar a atenção mesmo, em todas as paredes do correio. Então o Robert, ele vai levar aquela vingança dele ao limite. Ele vê aquela coisa, fica, né, se refugia ali naquele silêncio dele. E o mais importante, ele diz, eu tenho que desfazer aquela confusão com a Tânia. Ele aí espera o dia passar, sai do trabalho e vai lá de novo no Madelinot para conversar e explicar para a Tânia o que aconteceu. Só que o Robert já estava um passo além dele, já tinha contado a história para a Tânia e tinha dito para a Tânia que o poema não era para ela, era para Ségolène. Tanto que quando ele chega lá, ele começa a cantar, né? O Robert já está no restaurante. Ségolène, Ségolène. O fato é que quando a Tânia chega, a Tânia está fula da vida, enfurecida, joga o poema na cara dele e tá pé da vida com ele. Ele ainda tenta explicar alguma coisa, tá, mas ela volta correndo, volta chorando para a cozinha. O patrão aí já bota o Bilodo para fora. Então, assim, a coisa é a pior tensão. Esse é o momento do romance onde realmente o Bilodo passa, assim, come o pão que o diabo amassou. Então vamos ver aqui se tem mais algum detalhe interessante. Fato é que ele pega o Robert nessa saída assim, balança o Robert e diz, rapaz, você precisa de fato, olha o problema que você me causou. Botou lá, fez a menina chorar,
botou lá o poema nas paredes do correio. Eu quero que você me devolva de qualquer jeito a carta original, minha carta original. E o Robert vai dizer que não pode devolver. Por que ele não pode devolver? Aí vem a nossa terceira reviravolta, que é justamente o quê? Ele não pode devolver, porque depois de ter feito tudo aquilo, depois de ter tirado várias cópias, ter aprontado todas com o Bilodo, ele já tinha colocado a original e mandado para o correio. Então, na verdade, a carta tinha ido, de fato, para a Segolene. E, na verdade, cabia ao Bilodo apenas esperar se a Segolene ia ou não corresponder àquele tanca, aquele poema apaixonado. Fato é que, alguns dias depois, chega a carta de Segolene. E ela está completamente apaixonada. Devolve um tanca, assim, completamente apaixonado pelo Bilodo. Bilodo, então, está nas nuvens. E aí começa aí nossa quarta parte, né? A paixão. Então, vamos lá ver o que é que vai se rolar nessa paixão. O fato é que eles trocam tancas, né, essa nova forma de poema, esses haikais mais primitivos e um pouco maiores, cada vez mais picantes. Né? A coisa vai ganhar um tom aqui bem erótico, né? Os poemas ficam cada vez mais eróticos, mais coisa ali nas entrelinhas, nada muito explícito, muito sensível, né? Mas de maneira muito clara do que é que eles estão falando ali. Né? É quase que um sexo tântrico postal. Então o fato é que Bilodo vai estar nas nuvens com aquilo. Quero mencionar aqui dois que achei bem interessantes, porque um deles menciona o Amazonas, né, o nosso famoso rio Amazonas, que mostra como o Amazonas é uma referência mundial, né, todo mundo sabe, né, é uma coisa que está muito para além do Brasil, é a referência que existe do nosso rio Amazonas. E o outro é uma menção àquela que talvez seja uma das grandes, se não a maior, obra da literatura mundial. Dá uma olhadinha nisso aqui. Um dos tankas diz o seguinte: sob o véu do teu vestido, entre suas coxas, um rio secreto, um Amazonas oculto, águas que vou explorar. Então, Amazonas oculto ali, esse é o tom dos poemas aqui dessa fase. E o outro que cita uma famosa obra literária, diz assim: qual que, caro senhor, a serva sou eu, mas se lhe convém, posso também vir a ser mais a sua Dulcineia. Aí ele responde, isso é a Segolene falando. Aí o Bilodo responde: moinhos não me amedrontam, tampouco gigantes. Meu medo maior é chateá-la com este meu semblante doloroso. Dulcineia, moinhos, obviamente, a referência aqui é o clássico Dom Quixote, né, um grande clássico da literatura mundial, que foi publicado em duas partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615. Então, bem interessante ver essas menções a autores aqui, né? O Mishima já tinha sido mencionado, e agora o Dom Quixote. Tudo ia às mil maravilhas, até que vai chegar a nossa quarta reviravolta, que vem através de um tanca mandado por Segolene, que eu vou ler aqui. Quando menina, sonhei, outonos daí, já comprei meu voo, chegarei no dia 20, você vai me receber? Isso mesmo, a Segolene está indo conhecer pessoalmente Gaston Gampré. Ou seja, ela está o tempo inteiro falando com o Bilodo, achando que é o Gaston Gampré. Então ela vai lá em loco para conhecer, para abraçar, para viver aquela poesia na vida real. Evidentemente, isso deixa o Bilodo desesperado, porque o Bilodo não é Gaston Gampré. Então aí nós vamos para mais uma fase do nosso romance, que é a fase da condenação. Por quê? Porque o Bilodo não sabe como lidar com a situação. Primeiro, ele, é o início, né? Ele vai transformar o sonho dele num pesadelo, porque a Segolene já conhecia o Gaston Gampré, eles já tinham trocado retratos. Então, evidentemente, o Bilodo não tinha como se passar por ele. O que é que ele diz? Ele podia dizer assim: ah, eu vou fazer uma viagem, não vem agora não, vou fazer uma viagem nesse período. Ou então, ainda mais louco, fiz umas cirurgias plásticas no rosto, estou um pouco diferente, mas é por causa da cirurgia. Ele não conseguia chegar ali num denominador comum, né? numa solução que pudesse vir para lhe ajudar. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Chegou a resposta de uma daquelas editoras que ele tinha mandado o livro do Gaston Gampré, dizendo que iria publicar o livro. Então ele ali naquele momento, né, desesperado, chega esse material, ele abre o manuscrito a esmo e lê o primeiro haikai que aparece. E qual é o primeiro haikai que aparece? Vou ler aqui para vocês. Para ir além, espie atrás do cenário e defronte a morte. Quando ele lê isso, ele chega numa conclusão. Ele fala: ah, finalmente encontrei a solução para todos os meus problemas. O plano perfeito. Eu não entendi. Na hora,
não saquei nada, ou meu cérebro não quis entender o que estava acontecendo, mas o fato é que quando ele começou a comentar o que seria essa tal dessa solução mágica, eu simplesmente não acreditei no que eu estava vendo, ou melhor, no que eu estava lendo, porque era completamente insólito, era completamente inacreditável que aquele livro, que aquela coisa, aquele livro super tranquilo, com suas reviravoltas, mas com um clima bem humorado, estava indo para esse caminho. O fato é que ele manda uma carta autorizando a publicação do livro, coloca uma ração extra, uma quantidade extra de ração para o seu peixinho dourado Bill e se prepara para fazer sua saída deste plano. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele vai se pendurar numa viga pelo lado errado do corpo, se é que vocês me entendem. Eu não acreditei quando eu estava vendo isso. Né? Num livro, e poxa, meu livro aqui, tão tranquilo, tão engraçado, tão cheio tão bem-humorado, tão cheio de paixão, cheio até de um certo erotismo. Então, assim, por que ele estava indo para esse lado tão desesperado? Né? Um lado de uma solução como essa, ainda a maneira como ele falava, né? achei o plano perfeito, achei a solução perfeita. A solução perfeita era essa, né? Era dar cabo da própria vida, é uma coisa assim completamente fora de circuito. Não entendi nada quando o romance foi para esse lado. Para mim foi assim, choque total. Só não foi pior porque vem a nossa quinta reviravolta. Quando ele já está lá, preparando tudo, já está pendurando ali a corda, pegando o banquinho e tudo mais, tal, toca a campainha. Quando toca a campainha, que ele tem aquele encontro, quem que me incomoda numa hora dessa? Que ele vai ver a porta, quem é? A Tânia, a garçonete do restaurante. Ele abre a porta, o que foi que houve? Ela aí se debulha em lágrimas, dizendo assim, eu descobri que você é inocente. Eu fui até o Robert, perguntei, pressionei a ele, ele me contou que foi ele que mandou a carta, foi ele que fez todo aquele barraco, e eu vim aqui para me desculpar com você, né? Saber que você não sabe, foi ótimo saber que você não tem nada a ver com aquilo, e dizer também que eu estou me mudando, a Tânia comentando com o piloto que ela está se mudando, e que se ele quiser, ela vai deixar o endereço com ele, e se ele quiser procurar por ela vai ter muito prazer de conversar novamente com ele. Então eles se reconectam ali, eles se fazem as pazes ali, e obviamente a Tânia volta a demonstrar que ainda tem um grande sentimento pelo Bilodo. Quando ela vai embora, que o Bilodo olha para aquela corda que ele pendurou ali, e ele tem realmente um chacoalhão, né? Ele volta, vamos dizer assim, ele sai daquele estado de desespero que ele estava e diz assim, rapaz, o que é que eu estava pensando na minha vida? O que é que eu estava pensando na minha cabeça? Ele fica com nojo do que ele tinha imaginado. Ele fica com asco do que ele tinha pensado em fazer com a vida dele. Acabar com a vida dele por conta de uma situação como aquela. Então ele fica horrorizado com aquilo, a ponto de ter que ir para o banheiro vomitar, de tão enjoado que ele estava com aquela ideia, vendo aquilo pendurado, aquela corda pendurada lá na viga do teto, e ele teve um asco dele mesmo e vai para o banheiro. Quando ele vai para o banheiro, que está limpando, jogando água no rosto, que olha para o espelho, o que é que ele vê? Vocês simplesmente não vão acreditar, porque eu não acreditei. Ele olha para o espelho e vê Gaston Grandpré, exatamente. E aí vamos para a nossa última parte, que é a translação. Por que translação? Vamos ver. Ele se olha no espelho, vê ali a imagem do Gaston Grandpré. Isso não é possível. Estou ficando louco. Só que aí ele começa a juntar os pontos. Essa fase de desespero toda que ele estava vivendo, essa coisa da tensão, da briga com o Robert, a tensão depois da paixão louca pela Ségolène, quando ela responde as cartas dele com aqueles poemas eróticos, ele foi se deixando e praticamente estava vivendo naquilo ali, não tomava mais banho, não se vestia, não penteava o cabelo, não fazia barba. Então ele, quando viu no espelho, ele estava vendo aquele rosto completamente bagunçado. O cabelo estava enorme, a barba estava enorme também, então ele realmente não parecia o Bilodo, todo certinho, o cabelo todo penteadinho, tudo no lugar. Ele parecia aquela figura meio do Gaston Grandpré, aquele cara meio largado, meio solto, que só parecia aquele kimono vermelho surrado. Então ele estava com kimono, com uma barba para fazer, com aquele cabelo desgrenhado. Então ele realmente imaginou assim, peraí, não é que eu estou parecendo mesmo com ele? Não é que eu pareço mesmo com o Gaston Grandpré? E aí veio a ideia, poxa vida, se eu realmente pareço com ele, o roupão ficou bem em mim, eu tenho mais ou menos o mesmo corpo dele, o rosto com barba, com cabelo meio desgrenhado, parece com o dele.
Então por que eu não vou de fato, encontro a Ségolene e digo, eu sou o Gaston Grandpé? Ah, mas você não parece tanto com a foto. Não, mas passou tanto tempo daquela foto, pelo amor de Deus, né? Tanto tempo se passou, vamos deixar isso para lá, eu sou ele. Ele começa a perceber que ele pode, de fato, pela fisionomia, né, pela aparência física, com a barba, com o cabelo, ele pode se fazer passar pelo Gaston Grandpé. E aí ele, na mesma hora, decide, essa é a solução perfeita. Eu vou viver, de fato, aquele amor. Não só vou receber Ségolene, como vou viver aquele amor de corpo e alma. Ele aí faz uma carta na mesma hora, um haikai, dizendo, venha o quanto antes, estou aqui esperando, claro que eu vou lhe receber. Pega aquele haikai, no que ele está escrevendo, já vem um barulho, ó, pá, um trovão, e começa a cair um toró, uma chuva tremenda, chuva, raios e trovões. Se vocês estão lembrados de alguma coisa parecida com isso, aí vocês estão entendendo o lance da translação. Essa chuva tremenda, ele faz ali a carta e se prepara para sair. Quando ele abre ali a janela, tá lá o caminhão dos Correios com Robert, mais uma figura que deve ser o novo ajudante, né, já que ele estava fora dos Correios, né, estava tirando licença do Correio, então devia estar com outro ajudante ali, e aquela chuva tremenda que ele quase não conseguia enxergar nada. Ele não queria falar com Robert, claro, porque teve aquela briga toda, mas a vontade dele de encontrar com a Ségolene era tão grande que ele não quis saber de Robert, não quis saber de chuva, não quis saber de nada. Saiu correndo, balançando a carta para Robert. Espera que eu tenho uma carta, espera que eu tenho uma carta. O Robert começou a balançar também, segurar. Peraí. Quando ele foi atravessar a rua, vem um caminhão e atravessa, passa por cima dele. Ele não entende nada, cai, aquele gosto de sangue na boca, todo bagaçado, todo dolorido. Quando está no chão, que olha para cima, que ele já não está entendendo nada do que tinha acontecido, né? Acabou de ser atropelado por um caminhão. Quando ele olha para cima, quem ele vê? Robert e Bilodo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo e que eu, na hora que eu li, travei total, deu bug do milênio, deu tilt na cabeça, porque ele estava ali deitado no chão, como Grandpré, e olhando para cima, enxergando o próprio Bilodo, enxergando a si mesmo, mais jovem, antes de tudo ter acontecido. Ou seja, deu um looping, voltou para aquela cena inicial lá do romance. Então ele viu aquele Bilodo que futuramente seria o Grandpé, ele Bilodo que era Grandpé naquele momento, vindo Bilodo que era quem futuramente seria o Grandpé. Ele não teve como não rir da ironia daquele destino. Então ele deu aquele sorriso e, além de tudo, ainda deu uma última palavra, né? Ainda ficou aquele negócio na cabeça. Mas assim, rapaz, eu tô morrendo porque o Grandpré anterior morreu. Então ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia que ele ia morrer também. Porque ele sabia que ele estava na condição do Grandpré lá daquela cena inicial, lá do primeiro atropelamento. Então ele disse assim, mas a minha morte não vai ser uma coisa, né? Não vai me salvar como a outra que ele estava pensando, né? A outra morte dele lá, que ele ia ser a solução final dele. Aqui não, porque ele entendeu que aquela morte iria sempre se repetir. Ele ia estar sempre naquele looping, né? Morrendo e renascendo em Bilodo, e morrendo e renascendo em Bilodo, e assim por diante. Então ele tinha que pensar em uma coisa diferente para deter aquele loop. O que ele podia fazer de diferente? Ele pensou, não posso deixar a carta sair da minha mão. Porque foi justamente a carta saindo da minha mão, indo para o bueiro, que levou o Bilodo a entrar no apartamento e gerou todas aquelas outras consequências. Então, ele não posso soltar a carta, é o que eu posso fazer de diferente. Só que aí ele lembrou, e aí, talvez pela conexão, né, da circularidade, ele lembrou do famoso Enso, né, que era aquele nome lá da coletânea do livro do Gaston Grandpé, que quer dizer eterno retorno. E essa palavra veio na cabeça dele naquele momento, e foi a última palavra que ele disse. Então não foi nem anzol, nem estou, foi enso, que é justamente o eterno retorno. E enso foi a última palavra que saiu da boca de Gaston Grandpé, Bilodo, o nosso personagem principal, que voltou à cena dentro de um loop temporal infinito. E é assim que acaba, dessa forma super surreal, acaba esse livro, que prometia ser uma coisa super tranquila, uma leitura super simples, mas que acaba dessa maneira completamente louca, e que me lembrou muito um outro livro aqui, que na verdade me lembrou o filme, até contra a capa tem aqui uma cena do filme, que é esse aqui, O Inquilino, do Roland Todor, que virou um filme de terror, né, de suspense e terror, do Roman Polanski. Né? Eu vi, uma colega me contou sobre esse filme lá no trabalho, e depois eu fui atrás
para ver o filme. E o que é que acontece nesse filme? Por que ele parece aqui com o nosso A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário? Porque aqui eu tenho um homem que vai alugar um apartamento. Só que esse apartamento, o inquilino anterior tinha tentado se suicidar e acabou no hospital, todo enfaixado, todo quebrado. E aí não podia vender, alugar apartamento porque o inquilino ainda estava vivo. Aí esse homem que queria alugar apartamento foi lá no hospital para visitar o inquilino. Quando ele chegou, que viu o inquilino todo enfaixado, com a cara toda enfaixada, quando ele chegou perto, o inquilino deu um grito, parecia que tinha visto o demônio na frente dele. E aí acontece isso, né? Aquela cena inicial do filme, ninguém tem nada. Depois você vai ver aquele mesmo homem arrumando apartamento, se mudando, né? Começando a morar no apartamento, dando a entender que o inquilino morreu. O inquilino original. Só que começa a acontecer um bocado de coisa estranha naquele apartamento. Ele vai ficando louco, cada vez mais louco, e ele se suicida, tenta se suicidar, se joga da janela, se cai no chão, todo estatelado, vai para o hospital, está todo enfaixado. Quando ele está lá, todo enfaixado, recebe a informação de que tem uma visita para ele. Quando ele olha, quem é a visita? Ele mesmo, naquela cena inicial que começa o filme. Dá um grito tremendo e o filme acaba. Então, essa cena que nunca mais esqueci quando eu vi desse filme, quando eu li esse livro aqui e cheguei no mesmo final, nesse final super louco, desse looping temporal, de imediato me lembrei de O Inquilino. Então, com mais uma conexão aí literária. Fato é que esse livro aqui, que foi minha aposta literária, primeira leitura do ano, já foi uma leitura super, super surpreendente. Claro que vai ter muita gente que talvez não goste desse tipo de final, né? Um final meio surreal, meio mágico ali. Mas eu gostei muito, porque eu gosto muito de livros e finais, histórias que saem da caixa, né? Que saem da casinha. E esse aqui foi esse tipo de livro. Por mais tranquilo que ele pudesse parecer, né? Me enganou aqui com essa capa super tranquila, de cartas e tal, mas uma história cheia de reviravoltas e com esse final alucinante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui nesse nosso comentário sobre A Vida Peculiar de um Carteiro Solitário. Então fica aqui o convite para que vocês, se conhecem alguém que gosta desse livro, desse tipo de leitura, desse tipo de literatura, já compartilhe esse vídeo com essas pessoas. E se você gostou desse vídeo, obviamente, já deixa aqui o seu like, também o seu comentário, se você já conhecia, o que você achou desse final super louco, já tinha lido algum outro livro, um final tão louco assim. Coloca aqui nos comentários para a gente poder compartilhar essas informações. Já fica o convite para você continuar aqui, inscrito no nosso canal e sabendo dos nossos vídeos, né, os futuros. Nós teremos nossos próximos vídeos, claro, no domingo, mas lembrando que nós temos agora os vídeos de sexta-feira com o diário de leitura, né, do nosso querido Por que os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, publicado em 1940, né, um grande clássico da literatura mundial, um calhamaço aí que nós estamos lendo durante a semana, nas nossas manhãs, né, nossas leituras matinais, e toda sexta-feira a gente faz nosso diário de leitura, né, nossas impressões do que nós lemos. Então, se você curte leitura, se você curte Ernest Hemingway, se você curte histórias louquíssimas como essa aqui, se inscreve aqui no canal e também segue a gente lá no Instagram, no @prazer-em-conhecer-lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.